Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um seminário PPGP, né? Hoje o nosso quórum está pequeno, né? Tito, não estranhe, estamos em final de semestre. O pessoal deve estar aí cansado. Quem está Eu aí, sei como é que é. quem Todo está mundo presente exausto, né? realmente deve ter interesse no seu tema, na sua São os apresentação. guerreiros. São os guerreiros, exatamente. É a turma da Isso. resistência, né? A turma que está aí Com firme e forte. certeza. Então, eu queria agradecer, não é isso, Celso? Eu queria agradecer, então, a presença de todos, né? Deixa eu começar rapidamente fazendo aqui a apresentação, né? Estamos aqui com o nosso coordenador, o professor Celso, está aí, acho que aparecendo na tela para todos, não é isso, pessoal? E aí temos também outro professor conosco, o professor Alexandre, que está na área aí, está com a câmera desligada, mas está conosco também. Está com a câmera ligada. Não tá, eu que não vejo, então. Então ele não aparece para mim. Perdoe-me, Alexandre, não aparece para mim. E aí temos alguns alunos, né? Tem o Márcio, tem o Rogério, tem a Cecília, tem a Ana. A Ana, inclusive, não é nem aluna do PPGP, ela é aluna do Propaga, né? De outro programa de pós-graduação, está também aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Daqui a pouco chegam mais pessoas em nosso meio. Pessoal, eu vou passar inicialmente a palavra para o Tito, mas antes de passar a palavra para ele fazer uma apresentação dele, né? Eu vou avisar vocês que 8 horas eu preciso sair, eu vou cometer essa deselegância. Eu já conversei com o Celso, e o Celso faz aquele encerramento, tá bom, Celso? Aquele encerramento, aí você fala, dá os avisos como coordenador já no finalzinho, mas aí vamos passar sem demora a palavra para o nosso palestrante. E antes disso, eu não sei se tem alguém presente, né, que não seja do PPGP, né? Vocês devem estar vendo a tela aí, né? Caso alguém precise de um certificado, tá, pessoal? Uma declaração, melhor dizendo, eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail para esse endereço aí, tá certo? E aí nós disponibilizaremos essa declaração para você, tá certo? Em geral, os alunos que precisem, que queiram contar com essas horas, né? Eles podem usar aquele formulário que está lá no site do PPGP. Não precisa de declaração, pode usar o formulário direto, inclusive tem uma pequena resenha lá para fazer. Bom, sem perder tempo, Tito, a palavra é sua, eu vou pedir para você começar se apresentando, ninguém é melhor do que você mesmo se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, do que você faz. O Tito é um professor recém-chegado ao PPGP, não é? Certamente vai contribuir muito com todos nós, com a formação dos alunos, com a produção do programa. Vou deixar, então, ele se apresentar e já pode iniciar a palestra, Tito. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite para todos, boa noite para os colegas professores, boa noite para todos os alunos aí. É um grande prazer e satisfação estar aqui com vocês para apresentar um seminário, um bate-papo aqui entre a gente, né, sobre federalismo fiscal. Vou falar rapidamente sobre minha história aqui acadêmica, né? Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em economia, fiz doutorado no UNB. Desde 2000 eu trabalho na Universidade Católica de Brasília, né? Ali, e continuo lá também, né? Trabalhando tanto na graduação como na pós-graduação, não lá pós-graduação, né? Porque lá também tem mestrado e doutorado acadêmico e tem um mestrado também profissional, né? Então, eu já tenho alguma familiaridade também com essa profissional, que eu acho bem interessante, que, de um modo geral, os alunos eles trabalham bem focados na área que eles dominam, né? Isso facilita muito, né, na hora de fazer a dissertação, né? Então, eu estou aí já há uns 20 anos nessa parada aí, já meio cansado, mas ainda ainda dá para pegar agora, aguentava aí os 5, 10 anos na guerra aí, né? Então aí. Meu nome completo é Tito Belchior Silva Moreira, né? Eu sou pesquisador também pelo CNPq, e se vocês quiserem olhar meu Lattes, né? Aí vocês vão ver mais ou menos as áreas que eu trabalho, né? E aí isso aí pode ajudar, por exemplo, você na hora da escolha, por exemplo, das orientações, né? Bom, feita essa apresentação inicial, vamos entrar aqui para uma discussão do tema sobre federalismo fiscal, né? Que é algo muito relevante, possivelmente vocês já viram alguma coisa, já estudaram, né? Então, eu vou aqui expandir toda a tela, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, o ideal seria no final, né?
Mas se quiser comentar alguma coisa, pode comentar no áudio, tá? Eu vou ampliar aqui. Só um minutinho. Opa. Vocês estão vendo a tela completa aí? Estão vendo aí, pessoal? Para mim não apareceu Ainda não. Está aparecendo você. Baixou. Peraí. Ué, tinha testado há pouca hora aqui. Clica a setinha para cima e depois compartilhar a tela. Só um minuto aqui, peraí. Vê se você acha aí a televisãozinha com a setinha, Tito, compartilhar. Aí. Tá. Ué, eu tinha testado isso agora, cara. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui para reduzir? Nós testamos, não foi, Tito? Testamos aqui agora, né? Setinha para cima, Tito. Os 3 pontinhos, setinha para cima, à sua esquerda dos 3 pontinhos. Peraí. Ah, tá. Peraí. Mostrar. Tudo bem aqui. Tá. Tudo bem aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: eu tenho que pegar de novo a questão das. Então, vocês estão vendo aí, não? Não, ainda não. Eu vou ter que entrar aqui no. Tem uma televisãozinha com uma setinha, Tito. Deixa eu ver. Tá. Eu cliquei aqui. Primeira setinha para cima. Clicou na setinha para cima? Não, porque não apareceu ainda compartilhar. Pega o mouse, Tito, pega o mouse e coloca no meio do seu monitor, um pouco mais abaixo. Vai aparecer uma barra. Tá. Faz isso? Aí aperta na setinha para cima. Rapaz, é o seguinte, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho Apertou? que. Eu vou ter que. Peraí, só um minuto. Vamos lá. O seu documento está na tela? Está na tela. Está na tela. Então, aperta na setinha para cima. Primeira coisa, você tem que pegar essa barra, que vai aparecer no centro da tela, e aperta a setinha para cima. O problema que tá... Tá, peraí. Tem aqui ampliar, ocultar... Não, aí você aperta... Vamos lá, vai comigo. Aperta na setinha para cima. Apertou? Não, porque não está aparecendo, cara. Peraí, então, vamos lá. Pega o mouse e põe no meio da tela. Pega o teu Tá. mouse e põe no meio da tela. Colocou? Agora vai baixando lentamente. Eu coloquei aqui todos os slides, né? Peraí. Eu botei os slides, peraí. Só um minuto aqui, cara. Puta, mas a gente acabou de testar esse negócio aqui, né? Só um minuto. Desliga a câmera. Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar outra coisa, tá certo? Enquanto ele... Só um minuto, galera. Opa, fui ver aqui um negócio aqui, peraí. Vou dar um Ctrl Alt Deu aqui para ver se... eu vou sair aqui. Acho que ele saiu, né? Pode compartilhar aí, Honorato. Como eu vou precisar sair, Celso, não era melhor você compartilhar, não? Eu vou te mandar o arquivo. Ah, tá. Não é isso? Eu vou te mandar. Manda aí que eu compartilho. Isso. Vai mandar onde? Minutinho. Ele mandou aqui, cara. Eu recebi. Mandou? Ele mandou para mim. Vou te mandar toda a forma. Aqui. É o 2, tá? Ele mandou 2 versões. Acabei de mandar pelo Zap. Tá. Acabou de chegar pelo Zap. Você pode abrir. Ele congelou, né? Ô, Tito, entra aí que eu vou compartilhar para você aqui a minha tela. Isso. Entra aí que eu compartilho para você os seus slides. Tenho. Você me passou. Tá parecendo eu, meu. Toda vez que tem que ligar o SPSS, você faz 200 vezes. Quando o povo tá olhando, o troço dá errado. Sempre assim. Faz parte, faz parte. Beleza. Pode entrar aí que eu vou passando aqui para você, beleza? Falou, valeu. Opa, Titão, vou compartilhar aí. E você está ouvindo a gente? Está ouvindo aí? Vou compartilhar aqui então, hein?
todo mundo está vendo aí a tela compartilhada? Estamos vendo. Agora, o Tito é que eu não sei se ele ainda está no meio de nós. Tá. Aí voltou. Está voltando. Beleza, então. Está nos ouvindo, Tito? Celso, acho que você pode compartilhar, Celso. Está compartilhando, né? Já, né? Você está vendo aí minha tela compartilhada? Eu tô vendo. Beleza. Tá bom, tô vendo. Ó, convidando o Tito, ele tá querendo entrar aqui, ó, admitir ele aqui. Entrei, já tô aqui, né? Beleza? Entrou em 2 computadores, o Tito. Oi? Você está em 2 computadores. Vocês vão passando então, né? Isso. Então, beleza, eu vou continuar aqui. Foi mal aí, galera. A gente tinha testado antes. Mas beleza, vamos em frente, né? Então, a ideia do federalismo fiscal, ele procura responder algumas questões, né? Dentre elas, alguns exemplos aqui, porque existem vários níveis de governo, né? Por exemplo, governos municipais, estaduais e federal, né? Por que é necessário repassar dinheiro da União para os estados e municípios? Por que não existem universidades municipais, né? Então, são perguntas que parecem triviais, mas, por exemplo, porque existem níveis de governo, vários níveis. Quando você tem vários níveis de governo, né? Aí, então, fica mais claro você definir as atribuições de cada um deles, né? Dos municípios, estados e União, né? Quanto à questão de repassar recursos para a União, da União para estados e municípios, de um modo geral, os estados e principalmente os municípios não conseguem ter receitas maiores ou iguais às despesas, né? Então, está sempre havendo alguma ajuda da União via, por exemplo, transferências constitucionais, né? Para tais entes, né? E por que não existem universidades municipais? Porque são alguns tipos de investimentos, eles não são comportados por municípios, né? Então precisam ser feitos através de um estado, né? Ou da própria União, que tem, no caso aí, tem mais escala, né? Mas pode seguir. O próximo... Pode já passar o próximo... Ouvindo? Vocês estão ouvindo aí? Tá. Ouvindo. Não, pode passar o slide, né? Que eu não estou controlando o slide, né? Tá, mas vê aí, eu passei para o segundo slide, vê aí, tá, pode continuar? Não passou para o segundo, não, ainda está no primeiro. Ah, é? Então, peraí. Peraí. Que a transferência, a não ser que eu tente aqui novamente. Aí. Tá. No segundo slide agora. Esse é o segundo, né? Federalismo, conceito de organização político-constitucional, né? Então, existe o federalismo fiscal e o federalismo, né? Que está associado às formas de governo. Então, na prática, tem a organização política constitucional dos governos, pode ser classificada em 3 tipos, como vocês já sabem, né? Você tem um governo unitário, né? Que é o governo que ele centraliza todas as decisões, tá certo? Tem como exemplos aqui Japão, Portugal, Espanha, Nova Zelândia, né? Você tem também os governos confederados, né? Que são os estados são mais fortes do que a própria União. Aí temos aí exemplos da União Europeia, que existe uma discussão se é confederado ou se é federação hoje. E os Estados Unidos, no período logo após a independência americana, de 1976 a 87, quando nesse período eles eram uma confederação, mas não funcionou justamente porque havia muito conflito, né? Então eles passaram para um tipo de federação, né? Que é o último tipo aí, governo federal, né? Que é o caso do Brasil, um modelo intermédio, que é intermediário o governo federal, né? Um modelo intermediário entre confederação e sistema unitário, tá certo? Pode passar, cara. Então, a federação é formada de governo em que os seus membros estão vinculados a uma união indissolúvel, né? É a federação, sendo autônomos, mas não soberanos, né? Regido por uma Constituição Federal em que se encontram subordinados. Então, isso é a federação, federalismo, né? Você tem Estados União e município, você tem os estados confederados, que têm característica de junção de 2 ou mais estados mediante um tratado, por exemplo, pacto de convenção,
visando a realização de grandes empreendimentos de interesse comum, ou ainda o fortalecimento de defesa contra agressões externas, menos que previamente. Então, nesses Estados Confederados, alguns classificam a União Europeia, por exemplo, né? Então, como eu comentei aqui, não há um consenso se a União Europeia trazia uma federação ou uma confederação, né? No início, eu acho que o mercado comum europeu começou com uma confederação, mas agora está mais com uma federação, né? Pode passar, Celso, por favor. Então, vamos discutir um pouco, falar um pouco agora, uma vez que a gente falou do federalismo, né, que é uma das formas de governo, né, que é intermediário entre o governo central e a confederação, né? Vamos falar um pouco de federalismo fiscal. O que é o federalismo fiscal? Né? Estuda as relações econômicas e fiscais entre governos, né? Por exemplo, entre União, Estados e municípios, né? Só que aí a gente pode ter 3 óticas, né? Você pode analisar isso aí pela ótica jurídica, né? Que está associada a questões normativas, constitucionais, né? A própria ciência política, né? A ciência política está mais ligada nos jogos de força, né? Entre os entes federativos, né? Via uso de poder de barganha, nessa linha, né? E tem a visão também da ciência econômica, que está associada à alocação de recursos públicos, na área de eficiência alocativa, né? E políticas públicas no geral, né? Então, o federalismo fiscal, você pode olhar pelas essas 3 óticas, tá? Que elas se complementam entre si. Pode passar, Celso. O que a gente vê agora? Quanto ao governo federativo, né, que é o nosso, né? É uma organização do setor público onde existe tanto um governo central como governos locais, né? No nosso caso aqui, municípios e estados, né, da federação, onde grande parte das decisões sobre provisão de serviço público são determinadas a partir das demandas de residentes de cada jurisdição. Por exemplo, se você está no município, a demanda por iluminação é feita só pode ser feita pelo município, né? Coleta de lixo tem que ser pelo município, né? Já, por exemplo, demandas de altos investimentos que precisam de escala, né? Como em universidades, criação de universidades, como a gente já viu antes, pode ser feito tanto por estados, a gente sabe que tem muitos estados que têm universidades estaduais, como pela União, tá certo? Então, a federalismo fiscal discute e avalia a divisão de tarefas entre os diferentes níveis de governo. E essa aí é a grande vantagem do federalismo fiscal, do federalismo em relação aos outros 2 sistemas que a gente comentou, né? Eles vão dividir em função dos níveis de governo, né? Por exemplo, que níveis de governo devem arrecadar os diferentes tipos de tributos. O IPTU, por exemplo, deve ser arrecadado pela União ou pelos municípios? Quem deve ofertar cada um dos diferentes serviços públicos, né? Aí depende, né? Depende de escala e de uma série de coisas, né? Que a gente vai ver mais na frente. Então, o federalismo fiscal ele busca uma divisão de tarefas, né? Que maximiza a eficiência do setor público. Não? Então, ele vai ver para cada um dos níveis, né? União, Estados e municípios, aquele que melhor se adequa tanto para arrecadação quanto para gastos, hein? Entendeu? Vamos em frente, situação. Então, quais são as questões que são suscitadas, questões econômicas, né? Por exemplo, quais os benefícios da provisão descentralizada de bens e serviços públicos? Então, por exemplo, cidadãos de cada município conhecem melhor os seus problemas do que a União, concorda? Então, na verdade, os municípios são que melhor podem prover, né? Porque eles conhecem melhor seus problemas do que a União e os próprios estados, tá certo? Outra pergunta, a gente perguntou sobre benefícios, agora, claro, de forma óbvia, a gente vai perguntar sobre custos, né? Quais são os custos de provisão descentralizada de bens e serviços públicos, né? Então, os custos estão muito relacionados à economia de escala, né? Então, se você, como eu comentei, o Estado quer fazer um grande hospital, uma universidade, uma usina hidrelétrica, então tem que ter escala, né? Então, isso tem que ser feito pelos estados, principalmente pela União, certo? Então, essa questão de escala é importante, né?
Tá certo? Outra pergunta, qual o grau apropriado de descentralização para um governo em particular? Então, você tem um problema de trade-off aí. O trade-off é o seguinte, se você tem um governo muito descentralizado, vamos supor, por exemplo, que o Brasil fosse um país que só tivesse municípios, e fossem municípios de tamanho médio e pequenos, por exemplo. Então, ele teria os benefícios, né, porque poderiam os municípios concorrer entre eles, mas tem um custo, né? O custo é o seguinte, se o município é muito pequeno, médio, ele não tem muita receita para bancar grandes empreendimentos, né? Não tem escala suficiente, né? Então, por exemplo, um município pequeno, como a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo, tem municípios de menos de 1.000 pessoas, até de 5.000, 10.000, 20 mil, por aí vai. Quando os municípios são muito pequenos, eles não têm condições de montar um hospital, ou coisa do tipo, universidade, pode fazer no máximo um ambulatório, né? Alguma coisa desse tipo, certo? Então, essa questão, você tem um trade-off de escala, né? Se, por um lado, a descentralização é boa porque ela valoriza, por exemplo, a democracia, né? Ela tem um problema que é justamente a questão da escala, né? Tá certo? Outra pergunta, quais responsabilidades e bases tributárias devem ser atribuídas a cada jurisdição governamental, né? Por exemplo, imposto de renda e IPTU. Então, de um modo geral, a União ela faz os impostos federais, né, da União, de um modo geral, eles são associados a uma base tributária de móvel, né? Então, por exemplo, imposto de renda. Não faz sentido no município cobrar imposto de renda, porque um determinado sujeito ou empresa pode ter empreendimentos no Brasil inteiro, né? Então, o imposto de renda tem que ser algo, como é abrangente e é móvel, né? Tem que ser da União, né? Enquanto que o IPTU, por exemplo, é uma coisa que você faz mais sentido que o próprio município cobre IPTU, tá certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é que a ideia do federalismo fiscal é você adequar para cada um dos entes com as suas responsabilidades e suas atribuições, tá certo? Outra pergunta. Quais as consequências da descentralização sobre o tamanho de Estado, né? Sobre a eficiência na gestão e na arrecadação? Então, é o seguinte, de um modo geral, em teoria, né? De um modo geral, quando a economia é mais descentralizada, ou seja, ela é descentralizada no sentido de os municípios e os estados, principalmente os municípios, terem mais autonomia, tá certo? Então, isso ajuda a reduzir o tamanho do Estado, entendeu? Ao contrário, se você tem um governo muito centralizado, a tendência é que o Estado seja muito grande, tá certo? Então, quando você tem um sistema que é descentralizado, você tende a ter um Estado menor, tende também a ter maior eficiência alocativa, porque você está gerenciando o que você conhece, né? E também ter mais condições de aumentar a arrecadação tributária, tá certo? Então, essas aí que são as consequências da descentralização sobre o tamanho do Estado, né? E aí vem as perguntas. Em que medida as decisões políticas refletem os interesses locais, né? Então, isso aqui é uma questão também importante, né? Tem mais está associada à ciência política, né? E, por exemplo, quando um presidente ou um governador ele vai, por exemplo, concorrer a uma reeleição, né? Ou uma eleição, o que ele faz? Eles escolhem as cidades, os colégios eleitorais mais fortes. Então, eles vão investir naqueles municípios que têm maior população, que a gente chama de municípios pivotais, né? Para poder conseguir ser eleito, entendeu? Enquanto ele abre mão de ajudar, por exemplo, os municípios menores ou menos ou mais fracos, assim, digamos assim, em termos econômicos, certo? Então, isso aqui, nem sempre as decisões políticas refletem os interesses locais, certo? Outra pergunta, quais os incentivos econômicos gerados para os agentes? Então, por exemplo, tem pode haver incentivos econômicos, né? Como, por exemplo, subsidiar, por exemplo, atividades que gerem externalidades positivas, né? Tá certo? Uma coisa que gere maior bem-estar, por exemplo, para a economia como um todo, né?
E, finalmente, qual o impacto da descentralização sobre os equilíbrios regionais e locais, né? Então, o grande problema, quando você tem uma descentralização muito grande, é que possivelmente vai haver desequilíbrios regionais por região e por município, né? Certo? Só que aí, quando a gente fala em desequilíbrios, a gente pode estar se referindo também a desequilíbrio financeiro, né? Receitas menores que despesas, né? Então, se o regime, o sistema for muito descentralizado, não tiver uma união, quem vai ajudar a equilibrar as contas ou os problemas regionais, né? Não só na área de melhorar do ponto de vista econômico, mas socioeconômico, aspectos sociais, por exemplo. Então, nesse caso, tem que haver uma união, né? A união, cabe à união, de modo geral, no sistema de federalismo, né? E está até na nossa Constituição, cabe à União trabalhar no sentido de amenizar os desequilíbrios regionais e locais, tá certo? Então, tudo isso são questões relevantes do federalismo. Pode passar, Celso? Obrigado aí. Mas aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Vamos fazer uma comparação aqui entre os governos centralizado e descentralizado, né? Então, e o federalismo, né? Então, por exemplo, quais são os argumentos favoráveis ao governo centralizado, à união forte? Por exemplo, nos anos 70, né? Na época dos militares, aí você tinha um governo centralizado mais forte do que hoje, né? Com a nova Constituição, né? Embora hoje a gente também tenha essas mesmas prerrogativas depois de 88. Então, quais são os argumentos favoráveis ao governo centralizado? Em primeiro lugar, alguém tem que fazer o controle macroeconômico, né? Então, tem o pessoal ali do Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, e tem um Banco Central, por exemplo, eles se preocupam com a política fiscal e monetária e tem que fazer o controle macroeconômico, né? E se houvesse apenas descentralização do município, queria fazer isso. Então, algo favorável à centralização é, obviamente, o controle macroeconômico. Outra coisa, se houver grande disparidade de renda, disparidade de regionais, de equilíbrios regionais, quem que pode sanar esse tipo de problema? Só também o governo centralizado, né? A União pode fazer políticas de distribuição de renda, por exemplo, o Bolsa Família, como foi feito, por exemplo, na linha, né? Ou esse novo programa agora do Brasil, né? E também amenizar as disparidades regionais, né? De diversas formas, dando subsídios, e fazendo investimentos, coisa do tipo, né? Então, essa aqui também é uma questão relevante, né? O governo centralizado pode trabalhar com essas disparidades, né? Finalmente, o governo finalmente, não só finalmente ainda não, né? O governo centralizado ele tem uma capacidade maior de fazer investimento em infraestrutura, né? Construir rodovias, hidrelétricas, hospitais, por aí vai, né? E coisa que os estados, os municípios não têm condição, né? E por fim, não menos importante, são as questões de escala, né? Então a escala tem que ter escala é um tamanho, né? O governo federal o tamanho é o próprio país como um todo, né? Então se você produzir um determinado produto em escala nacional ou até mesmo internacional, você vai ter cada vez o custo médio vai cair, né? Então você tem que ter uma escala mínima, um tamanho mínimo, né, para você construir. Então você não pode construir, como eu falei antes, uma pequena cidade não tem condição de construir um hospital ou universidade, né? Tem que ser uma União ou os estados, por exemplo, né? Então, em decorrência dessa questão de escala, os custos tendem a ser decrescentes, né? Ou seja, por meio haver uma redução do custo médio, como já comentei. Outra vantagem é que o governo centralizado ele pode propor ou impor padrões mínimos de serviços, né? Por exemplo, Correios e Telégrafos. Então, os Correios e Telégrafos no Brasil hoje, eles têm uma forma e um modus operandi que ocorre em todos os estados, tá? E, finalmente, se não houvesse um governo centralizado, quem resolveria os problemas de externalidades, né? Quando, por exemplo, em um determinado município, um grupo aí monta uma indústria poluidora e essa poluição vai atingir os municípios vizinhos, né? E vai gerar externalidades negativas, né? Então, quem vai tratar disso? Então, o governo federal, né? De alguma forma, punindo
as externalidades negativas que tendem a ser maior do que o produto gerado, ou as mazelas geradas pelas indústrias poluidoras, elas estão acima do nível socialmente ótimo. Então, você tem que colocar um tributo em cima, fazer cotas para poder reduzir, né? E, diferentemente, ao contrário, se a externalidade for positiva, normalmente tais ações ficam aquém do nível ótimo. Então, você tem que incentivar dando subsídios, tá? Então, esses são argumentos favoráveis ao governo centralizado. Aí, Celso, próxima. Aí você tem agora argumentos favoráveis ao governo descentralizado, né? O que você vê que a gente está analisando de um lado e do outro, né? Para depois a gente chegar, não, o melhor é ficar no meio aí, no meio termo, né? Mas aí tem os argumentos favoráveis ao governo descentralizado, né? Que são os governos favorecendo mais poder para os municípios, por exemplo. Então, por exemplo, no município ele favorece a eficiência alocativa. Por quê? Porque você não tem problema de informação. O prefeito sabe qual é o problema do seu município, né? Os próprios cidadãos, né? Então, eles têm mais condições, como ele tem menos assimetria de informação, eles têm mais condições de alocar de forma eficiente seus recursos, né? Segundo, a descentralização leva à promoção de competição no setor público. Um exemplo disso competição, por exemplo, entre municípios. Então, várias novas programas ou políticas públicas surgiram dessa competição. Então, por exemplo, salvo me engano, não sei se foi em São Paulo, no Sul, mais no Sul, né? Uma cidade que eu não lembro, ele criou o Bolsa Família, né? Aí, o Bolsa Família, como deu certo nesse município, essa tecnologia, essa nova política, né, pública, digamos assim, ela foi se irradiando e se desenvolveu em todo o Brasil. Por exemplo, outro exemplo é a questão do lixo reciclável. Eu acho que começou no Sul também, acho que, salvo me engano, em Santa Catarina. Então, os caras lá começaram a tratar a questão de lixo reciclável de forma mais séria, e isso aí se expandiu também para o Brasil inteiro, né? Outra questão relevante, favorável à descentralização. Quando você tem uma descentralização, você tende a ter uma redução do tamanho do governo. Por exemplo, o tamanho do governo você pode medir como? Você pode medir pelas receitas totais ou despesas totais em relação ao PIB, né? Se você olhar as receitas orçamentárias ou despesas orçamentárias, que são mais ou menos parelhas, né? Elas, ao longo do tempo, se vocês pegarem por 40, 50 anos, vocês vão ver que só estão crescendo. É uma tendência no mundo inteiro, né? Um aumento do tamanho dos governos, tá? Se você tem um processo de descentralização, você tem existe naturalmente uma tendência a crescimento da urbanização, né? Porque os governos os municipais terão mais recursos, digamos assim, mais autonomia para poder investir em urbanização, né? Eu já falei também de maior número de experiências públicas, né? Que está associada à questão da competição, ampliação da democracia, né? Porque aí a democracia é muito mais, digamos assim, viva, né? E direta, né? No município, né? Que o cara vai eleger diretamente o prefeito, e conhece o prefeito, o prefeito conhece também os problemas da população e coisas do tipo, né? Então, tem uma ideia de ampliação da democracia e também de exercício de cidadania, porque os cidadãos, né? Como ele está no município, ele pode acompanhar melhor as receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, e, portanto, fiscalizar melhor. Tá certo? Então, o que a gente vê aqui? Argumentos favoráveis à descentralização, assim como à centralização. Entretanto, aí surgiu um novo sistema, é o sistema que é mais utilizado, faz mais sentido, que é o sistema de federação, né? Celso, por favor. Próxima. Argumentos favoráveis ao sistema federativo. Então, o sistema federativo ele vai combinar as vantagens e desvantagens dos dois sistemas anteriores e ver suas limitações, né? Por exemplo, eles vão adotar política macroeconômica, tem que ser feita pela União, política cuja demanda por bens e serviços públicos municipais tem que ser demandados e feitos lá pelos próprios municípios. E tem um meio termo ainda das unidades da federação, né?
e cada um dos estados, no caso do Brasil, 26 estados mais o Distrito Federal, eles também ajudam com transferência e outras coisas aos municípios, né? Então, ele combina os dois sistemas, cada ente governamental realiza as ações públicas que ele pode fazer melhor. Por exemplo, a arrecadação. Quem faz melhor? O IPTU é o município. Imposto de renda, imposto sobre exportação e importação. Aí seria a União, né? ICMS, na verdade, seria a União, né? Mas aí, na época dos militares, o que aconteceu? Por que o ICMS, que a base dele é móvel, né? Por que ele não pertence à União, né? Porque quando os militares fizeram a reforma tributária, né? Eles não poderiam ter que dar uma agrada aí para os estados mesmo, da federação. Eles falaram assim, ó, fica aí o ICMS para a turma dos estados aí, né? Na época, ICM. Mas, assim, claramente seria melhor se fosse feito administrado pela União. Mas aí você teria que fazer uma reforma tributária e isso nunca passaria, né? A gente sabe que é difícil, né? Finalmente, a gente pode falar que o governo federal, né, segundo aqui o Kenneth Ware, dizia assim, a multiplicidade na unidade. Então, é a unidade federativa num contexto de multiplicidade de cidades, estados e regiões, né? É isso que a gente chama de multiplicidade na unidade, né? E essa conjunção aí entre o regime mais centralizado e o mais descentralizado, né? O meio termo, tá? Vamos lá, Cessão? Agora, uma vez que a gente analisou essas questões que são vistas, discutidas aí lá pelos Summers, o Musgrave, aquela galera mais antiga, você já deve ter visto alguma coisa, dos anos 50 e tal, que era mais normativa, né? Mas, em cima disso, já foram criados, então, um modelo de primeira e segunda geração, né? First Generation Theory, o modelo de primeira geração, que é um modelo em que você assume que cada nível governamental busca maximizar o bem-estar social dos seus respectivos cidadãos. Então, essa foi uma primeira versão. A versão sempre começa com um modelo mais simples, né? E o cara vai a partir do pressuposto que os agentes governamentais, ou seja, colocar presidentes, governadores, prefeitos e outros agentes, eles agem sempre de forma benevolente, pensando sempre no interesse público, né? Então, isso aí é como se fosse uma avaliação normativa de como deveria ser e não como é, né? Que tem os aspectos normativos, o que deveria ser, mundo cor-de-rosa. E os aspectos positivos, como é que é os aspectos positivos, né? Aí cada um, aí a briga é mais feia, né? Aí são os interesses de cada grupo de interesse de grupo, de pessoas, né? Partidos, coisa do tipo, né? Então, esse é o modelo de primeira geração, um modelo mais ingênuo, né? Que aí evoluiu para o modelo de segunda geração, né, Celso? Então, esses modelos Second Generation Theory, modelo de segunda geração, essa turma que trabalhava com federalismo, né, fiscal, eles perceberam, eles se inspiraram, né, no desenvolvimento da nova teoria das empresas, das firmas, né, assim como as firmas. Anteriormente, as pessoas achavam que as firmas, empresas, não tinham que ser, eram dirigidas por os caras que estão interessados no bem-estar da empresa, né? Muitas vezes, na verdade, ocorre que eles são muito mais interessados no seu próprio bem-estar, né? Se obter mais, por exemplo, você pensa assim nos bancos, né? Os caras que são investidores, né? Então, o cara está ali, mas ele não está ali pensando no bem-estar da empresa que ele está trabalhando. Ele quer faturar lá os ganhos que ele vai ter com as operações dele, né? Então, não tem mais essa segunda geração, né? Ele assume parte dessa ideia da nova teoria das firmas, que não tem ninguém ingênuo, cada um está procurando os seus ganhos. Não mais supõe simplesmente que os representantes do governo atuem em benefício da sociedade, né? Então, por exemplo, um prefeito, ele tem uns modelos que mostram assim, o prefeito, o governador, o presidente, quando eles vão se eleger, na verdade, quando ele presta bons serviços para a comunidade, né, digamos assim,
isso entra na função desutilidade, né? Porque, na verdade, a utilidade dele é favorecer seus grupos de interesse. Mas isso aí é outra coisa. Mas isso aqui mostra, mais ou menos, que os governantes, os caras que querem ser eleitos ou reeleitos, eles têm que fazer um mínimo de, digamos assim, de serviços bem prestados para poder ganhar eleições, ou ser reeleito, tá certo? Mas o objetivo dele é satisfazer seus próprios interesses, né? Eu não estou nem falando de corrupção, né, de grupos de interesse, coisa do tipo, mas aí também vai no meio, né? Então, o foco básico desse modelo de segunda geração recai nos processos políticos e na estrutura de incentivos presentes nas várias instituições públicas. Então, uma coisa que é sempre importante é a questão das instituições, né? Se você tem instituições que são mais permissivas, né, aí você vai ter uma alocação de recursos, dentre outras coisas, né? Então, nesse modelo de segunda geração, você procura entender como as instituições devem ser construídas, não como as instituições deveriam ser, mas sim como elas são, né? De fato, né? Então, isso aí que a gente chama de aspectos positivos, né? No sentido positivo, no sentido de não ser normativo, né? Como de fato realmente ocorre. Então, os modelos de segunda geração é um modelo que não é ingênuo, né? Ao assumir como os modelos de primeira geração que os agentes políticos, né, eles sempre estavam propiciando o bem-estar apenas da população, né, e não deles, tá? Em frente aí, Celso. E aí, isso em função desses modelos de primeira e segunda gerações, né? Quais são as principais linhas de investigação e de trabalho que são feitas? Então, a primeira pergunta aqui: qual o papel adequado de cada instância de governo, né? Atribuições e funções. Então, o modelo de primeira geração, que é um modelo mais ingênuo, um modelo, eram os caras que escreviam sobre federalismo, mas de forma normativa, como deveria ser. Então, pergunta: qual o papel adequado para cada instância do governo? Quais são as atribuições das funções do governo municipal, estadual e federal, por exemplo? Então, o governo central, no caso aqui da primeira geração, ele executa políticas macroeconômicas e de redistribuição de renda e provisão de bens públicos nacionais, certo? Enquanto os governos locais geram provisões de bens públicos locais, tá certo? Então, isso aqui é o papel das atribuições e funções da teoria de primeira geração. Lá, Celso. Agora vamos ver aqui mais perguntas, né? Então, quais tributos, por exemplo, dessa mesma linha, devem ser arrecadados, que é normativo, né? Devem ser arrecadados por cada instância de governo. Então, são atribuição de impostos. Então, por exemplo, o imposto mais controvertido normativo, ele deveria ser arrecadado pela União, e aí a União poderia redistribuir para os estados, né? Ia ser mais eficiente. Mas a pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: por que os caras não querem essa mudança, né? Porque quando você faz uma mudança, digamos assim, você muda uma regra na Constituição, como no caso, se fosse o caso aqui da ICMS, o que acontece? Nos primeiros períodos, aí, ou anos, vai haver uma perda. Alguns vão ganhar e outros vão perder. Sempre que você faz uma intervenção forte na economia, de alguma maneira, no início, você tem ganhos e perdas, né? E depois, mais na frente, aí a economia se ajusta, né? Tá certo? Então, ninguém quer sair perdendo, né? Então, é difícil você negociar isso aí, né? Então, outra questão, o governo central deve arrecadar os impostos sobre base imóveis, como já comentei, os impostos progressivos, por exemplo, IPI, né? O ICMS, imposto de renda e por aí vai, certo? E os governos locais devem se basear em taxas, em princípio do benefício. Aí você tem o ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU, tem iluminação de ruas, coisas do tipo, tá? Certo? Então, em frente aí, Celso, o que fazer quando não há sincronia, né, ainda na linha de investigação, entre arrecadação e funções públicas entre os entes governamentais? Quer dizer, quando não há sincronia entre a arrecadação e as funções, os gastos, né? O que acontece? Você, de modo geral,
quando não há sincronia, porque a receita está abaixo da despesa. E, de um modo geral, dificilmente um município, mesmo aqueles grandes, eles não, dificilmente são autônomos, têm autonomia no sentido de não ter déficit, né, orçamentário. Então, de modo geral, eles têm receita menor que despesas. E essa diferença que, na verdade, mesmo os municípios trabalhando de forma 100% eficiente, possivelmente teriam, né, um déficit, né? Então, com esse diferencial, esse déficit orçamentário, a União tem a capacidade e o poder de fazer transferências, né, da FPE e FPM, né? Fundo de Participação dos Estados, para ajudar os estados, Fundo de Participação dos municípios, tá? Então, isso aí é uma coisa muito interessante, tem vários trabalhos sobre isso, sobre se você tem um déficit, a partir de que... como é que você vai saber qual o nível ótimo das transferências, né? FPI e FPM, né? Então, tem vários trabalhos sobre isso, inclusive o Celso tem um trabalho sobre isso, com Gasparini, né? E são muito interessantes, é um tema relevante isso aí, esse é um ponto, né? Outra questão, o que fazer quando há externalidade na prestação e no consumo de serviços públicos, né? Aí você também tem que entrar, o governo tem que entrar, porque não, se você tem um governo descentralizado, não tem como resolver. Então, tem que ter um ente, né, mais acima, que no caso seria ou Estados ou União, né, que poderia resolver problemas de externalidades, né? Na prestação e no consumo de serviços públicos, né? Então, como eu já comentei, por exemplo, proteção de meio ambiente, poluição, coisa do tipo, né? Então, eles podem internalizar as externalidades ou fazendo transferências ou fazendo subsídios, né? Ou fazer também, impondo impostos e restrições para aquelas que têm aquelas externalidades negativas, né? E, com isso, a gente vê que é relevante as transferências intergovernamentais, né? Que o governo central deve instituir as transferências ou subsídios adequados para internalizar os problemas, né, que a gente aqui citou, entre eles as externalidades, certo? Frente. E ainda nessa linha, agora, no que tange aos modelos de segunda geração, as perguntas já são um pouco diferentes, não são mais normativas, né, de como deveria ser, que é importante também. Mas a pergunta, por exemplo, qual o impacto, por exemplo, do desenho federativo sobre a responsabilidade fiscal dos entes federados? Então, quando a gente tem um desenho federativo, é o caso aqui do Brasil, né? Vocês têm noção clara, né, que o Brasil já passou, já teve várias reformas da dívida dos estados, né? Então, existe uma tendência natural a haver, digamos assim, não haver uma responsabilidade fiscal, né? Então, por isso, em 2000, se não me engano, foi em 2000, criou-se a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que restringia, por exemplo, em 60% o total de funcionários contratados, né? Então, existe uma tendência, né? Por exemplo, os governos, como os governos ficam no máximo 8 anos, eles querem se eleger, no governo deles, eles querem chutar o pau da barca para poder sair de bem para a população. Mas só o governo seguinte vai pegar o pepino, né? Aí vai ter que fazer ajustes, né? E aí, quando o problema chega a níveis insustentáveis, né? A dívida se torna insustentável, os caras vão tentar barganhar com o governo federal para fazer, de alguma maneira, ajudar em algum tipo de mecanismo para melhorar a sustentabilidade das dívidas estaduais, né? Outro ponto relevante aqui é a descentralização fiscal, né? Que pode trazer o problema do caronismo, né? Que a gente chama de caronismo fiscal. Olhando aqui do ponto de vista, você está vendo a diferença das preocupações do modelo de primeira geração para o de segunda, né? Aqui o cara está preocupado com o caronismo fiscal, por exemplo. Um exemplo disso é a falta de vontade política, né? De pequenos municípios para tributar, pois já recebe o FPM. Então, se o município, por exemplo, ele recebe o FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios, às vezes ele, para não se... às vezes, para poder fazer uma política, digamos assim, mais populista,
ele não ter desagrados com um grupo dele político, né? Ele simplesmente faz corpo mole para arrecadar, né? Por exemplo, isso a gente chama de caroninho fiscal. Então, de um modo geral, quando você... Por isso que é importante ter o nível ótimo de FPF e PM, que se você dá um excesso, porque, de um modo geral, a literatura diz o seguinte, que os pequenos municípios e médios são aqueles que recebem mais, né? Do que os municípios grandes. É porque os municípios grandes, eles estão financiando os pequenos, né? Mas aí os pequenos fazem o caronismo fiscal, né? Praticam o caronismo fiscal. Não todos, né? Mas existe um incentivo para isso, né? E também tem a questão de governos locais. Os governos locais podem possuir incentivos para expandir os gastos, né? Além de sua capacidade. Esse é o grande problema, né? De muitos municípios, não, que estão com problemas fiscais, né? A gente sabe que, por exemplo, que os estados e municípios eles não podem emitir títulos, né, para financiar, às vezes, só o governo federal, certo? Então, o que acontece? Muitos dos municípios e mesmo estados, eles utilizam um tipo de gestão orçamentária soft. O que é uma gestão orçamentária soft? O cara é meio displicente e gasta muito mais do que deve, né? Por exemplo, vamos dizer assim, né? Então, esse socorro fiscal, né? O socorro fiscal para esses municípios, estados, né? Essa negociação de dívida de estados e municípios, ele pode acabar gerando o chamado perigo moral. O que é o perigo moral? É o seguinte: se os estados e os municípios que estão endividados ou que não estão acreditam que, se eles se endividarem, o governo federal e a União vai sempre socorrê-los, então você está dando um incentivo, um sinal que você pode manter a sua gestão orçamentária soft. Então, isso é o que a gente chama de perigo moral, né? Então, isso aí está associado às dívidas dos estados e municípios. Eu vejo isso como um dos maiores desafios hoje do sistema nosso federalismo fiscal, né? Essa questão não tanto aparentemente, a dívida pública da União está aumentando muito, mas depois ela vai começar a se ajustar. E a dívida federal, ela pode ser, como você pode emitir títulos, ela pode ser refinanciada, né? Mas o Estado e o município não pode. Então, isso aqui, mais cedo ou mais tarde, vai pipocar, né? E aí os caras vão começar a fazer pressão aí para mais uma renegociação da dívida, né? Vamos em frente? Estamos, acho que, avançando aqui, né? A gente tem aqui, ainda nessa linha, modelo de segunda geração, que tipo de instituições públicas podem minimizar os incentivos perversos, né? Os incentivos perversos são aqueles que podem gerar ineficiência na economia, né? Então, por exemplo, o poder de monopólio do governo central, por um lado, e a tendência de responsabilidade fiscal dos governos locais, por outro, é um problema, né? Então, você tem que minimizar esses incentivos perversos, né? Então, por exemplo, o poder de monopólio do governo central, simplesmente um exemplo desse monopólio é você emitir moeda para financiar déficit, né? Por exemplo, aí gerar inflação, né? E também a responsabilidade fiscal. Como é que você faz isso? Você tem que criar, então, como é que você minimiza os incentivos, né? Você tem que dar algum tipo de punição, ou então criar regras que impedem, né, de que haja um sistema de incentivo para que os municípios e estados eles não ultrapassem, né, no uso de sua capacidade orçamentária, ou seja, sua gestão orçamentária, certo? Então, a ideia é o seguinte: de fato, né, como o mundo né, a gente sabe disso, né, que é o modelo de segunda geração. Aí, né, como as coisas deveriam ser, como de fato as coisas são, né? Então, o que se argumenta que não existe uma forma simples, né, e universal para as instituições públicas, né? Elas devem se adequar às particularidades políticas e econômicas de cada país. Então, essa ideia de a gente comparar um país com o outro é difícil, né? Porque você tem muitas diferenças por mais parecidos que sejam, existem diferenças socioeconômicas, políticas, institucionais. Então, de um modo geral, cada país, né, vai de acordo com suas instituições, crenças, né, e população e tal,
vai procurar suas próprias saídas, né? Suas próprias formas de resolver esses problemas, tá? Tudo bem? Seguindo em frente, aí a gente tem outras questões também de segunda geração que são interessantes, né? Como lidar com eventos correlacionados de governo, ou com riscos de governo, num sistema federativo, né? Então, isso aí está falando, por exemplo, compartilhamento de risco e seguro interjurisdicional, certo? Então, isso aqui, na verdade, o que acontece? Como é uma federação, né? Como acontece, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, por exemplo, vamos imaginar que a Europa também seja uma federação, né? Então, quando tem algum problema, em tese, cada um devia fazer a sua parte, né? Mas, por exemplo, na Europa, quando por exemplo, teve aquela crise da Grécia e tal, tudo mais, o que sobrou para a Alemanha resolver, né? Aqui no Brasil também não é muito diferente, né? Então, essa questão aqui é uma questão relevante, né? Então, em contexto de informação assimétrica, ou seja, quando os agentes econômicos e os entes federados, a própria União, Estados e municípios, não têm informação completa, né? Ou simétrica, no caso aqui a gente está falando no caso informações assimétricas, né? Quando você não tem todas as informações, existe um trade-off entre o compartilhamento de riscos, né? E o problema de moral hazard. Por que o trade-off? O que é um trade-off, né? O exemplo claro é aquela trade-off da curva de Filho. Você tem mais inflação, menos desemprego, mais inflação. Aqui, no trade-off, em economia, sempre que você faz uma escolha, você tem um trade-off. Você não só ganha, não só perde. Você ganha e perde. Agora, o que você tem que saber é se os ganhos são maiores ou menores que as perdas, né? Tá certo? Então, aqui, nesse caso, o problema aqui é o seguinte. Eu dei um exemplo aqui. As unidades da federação devem fazer ajustes fiscais para manter as dívidas sustentáveis. Mas alguns entes mais fortes, com maior poder de barganha política, aí entre a ciência política e os modelos de segunda geração, podem conseguir ajustes fiscais mais suaves para se beneficiar em detrimento dos demais entes. Então, se vocês observarem bem, os estados mais ricos, que têm mais poder de barganha, são aqueles que estão, do ponto de vista fiscal, piores, né? Enquanto que os estados menores, eles seguem mais a risca, porque como eles não têm o poder de barganha, né? Quando faz negociação com a União, eles aí seguem a risca, né? E foi o que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos, né? Os estados menores e médios, eles conseguem ter uma situação fiscal razoavelmente confortável, mas, por outro lado, os estados maiores não estão conseguindo, né? E as cidades maiores também não estão conseguindo, né? Então, esse é um dos problemas que certamente vai ser, acho que vai ser mais na frente, logo em uns 2 ou 3 anos, quando acabar essa confusão de eleição e também de Covid e isso e aquilo, aí os caras vão se ligar nas questões, outras questões, né? Então, por isso que chama de um trade-off, né, entre o compartilhamento de risco e o problema de moral hazard. Então, todo mundo, em tese, entra ali, os estados entram ali, em tese, com suas obrigações de fazer uma política fiscal sustentável, mas, de fato, se alguns caras têm algum poder, eles vão arriscar na questão do perigo moral, né? Eles vão como sempre, né, assumir como eles são grandes, né, players, quer dizer, estados maiores, eles vão poder ter maior poder de barganha na hora de renegociação da dívida, né? Então, esse mais uma questão relevante. Na frente, Sansão. Mais algum? Tá, estamos fechando aqui. E aí, além disso, nós temos ainda o problema de agente principal, né? No contexto federativo. Então, exemplo, um convênio da União e município. Pense no convênio para construir escola, isso aqui no município. Da União. O município é o agente, ele que vai executar a construção da escola. Ele conhece melhor a sua realidade do que a União, que é o principal que está financiando, o que facilita uma licitação superfaturada às custas da União, né? Então, esse aqui é um outro problema, né? De problema de assimetria de informação do principal agente principal, o principal reagente, né? Então, nesse contexto, você tem que os eleitores, uma relação também entre eleitores e governantes, em que, claramente, nesses novos modelos, existem interesses diferentes, né, diferenciados, não coincidem
na sua totalidade ou em grande parte, os interesses de tanto dos eleitores quanto dos governantes, e também a relação dos órgãos centrais versus locais, né? No caso, os mais centrais, União, locais, por exemplo, município. Então, o outro problema em relação a isso são a assimetria de informação que o leva a isso aqui, né? É isso aqui que a gente comentou aqui, a questão do problema do principal e agente. Frente, Celso, está fechando. Acho que acabou agora, Tito. Acabou, né? Então, pessoal, 18 slides. A gente deu uma breve pincelada aqui de alguns problemas do federalismo fiscal no Brasil, e no Brasil principalmente, e também no mundo, né? E aí, isso aí pode ser tranquilamente, num curso, né, mais regular, ser mais esmiuçado, né? Mas aí estão as questões principais aí do federalismo fiscal brasileiro. E se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa, eu agradeço aí a participação aqui nesse evento. Beleza, valeu, Tito. Obrigado. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre federalismo fiscal, sobre o que foi apresentado, né, para enriquecer aqui a discussão, o momento é agora, né? Vou abrir aqui, assim, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, mas aí depois, quem quiser acompanhar, tá bom? Fica bem à vontade aí. Tito, a gente tem no Brasil, né, mais de 5.500 municípios, né? Isso. E esses municípios têm portes diferentes, né? Isso. Entretanto, apesar dos portes serem diferentes, alguns municípios têm a mesma estrutura de custos, né? Uhum. E no final, né, o que a gente percebe é que a despesa acaba sendo maior, né, do que os benefícios gerados, né, por alguns municípios que têm escalas, né, muito, vamos dizer assim, pequenas, né, que é aquela questão da escala dos custos, né? Isso. Se você quisesse comentar um pouquinho da característica, né, dos municípios, né, e os brasileiros, né, e seus diferentes tamanhos, e quais são os impactos que isso gera em termos de custos e benefícios, né, para essa federação. Isso. Não, excelente comentário e pergunta. Essa é uma questão relevante, que o Brasil é um país realmente diferenciado no que tange a questão da heterogeneidade. Então, o Brasil é um país muito grande, continental, ele é heterogêneo em vários sentidos, né? Culturalmente, socialmente, economicamente, e também em termos de municípios, né? O que é que a gente tem hoje? O Brasil é um país particularmente diferente dos demais, é porque ele é muito pouco poroso. No que é sentido? Porque as grandes cidades estão ali no litoral, né? E as grandes metrópoles, de um modo geral, elas devem, são poucas, né? Elas devem ter mais de 80% da população, né? E o resto da população fica nos pequenos e médios municípios, né? Então, com a Constituição de 88, a partir daí, uma Constituição muito generosa, né, para os direitos, mas não para os deveres, né? Então, o que acontece? Houve muita criação de novos municípios, né? Por exemplo, municípios que se dividiram, né? Então, o que aconteceu? Mais recentemente, eu acho que o governo Temer botou uma trava aí, né? Aumentou muito o número de municípios, e municípios muito pequenos, né? Só para você ter ideia, praticamente eu fiz o trabalho aí junto com o Celso sobre o tamanho ótimo dos municípios. O que é o tamanho ótimo dos municípios? Seria aquele tamanho que as receitas, o governo teria, digamos assim, um orçamento equilibrado, poderia ter um orçamento razoavelmente equilibrado, né? Então, o que acontece, né? Se você pegar ali, você tem no IBGE lá municípios até 1.000 habitantes, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, aí por aí vai, né? Então, quando você pega em quantidade de municípios, se você pegar até 20.000, você tem mais de 5.000 municípios, né? Então, se você pegar até 20.000, são quase todos os municípios. Digamos assim, 80% dos municípios, por exemplo. Eu não sei exatamente, não lembro direito. Então, existe uma heterogeneidade no tamanho, né? Então, o que acontece com a pergunta do Celso é o seguinte: para você
para você conseguir, como o município é muito pequeno, ele não tem escala, né? Ele vai ser sempre deficitário, né? Mesmo que, olha, vamos pensar assim, vamos supor que todos os municípios brasileiros, pequenos e médios, fossem 100% eficientes. Mesmo assim, eles teriam um problema e teriam um déficit, né? Então, eu acho que quando o trabalho do seu e do Gasparini, ele calculou o nível de receita e despesa, e a partir daí, para calcular qual o nível de transferência FPE ou FPM ótimo. Né? Isso aí é um bom tema para fazer o trabalho, que esse trabalho ainda está defasado. Tem muitos anos que ninguém faz isso aí. Né? Então, o que tem que se verificar é essa questão do tamanho, que é uma questão relevante. Né? Você não pode... Não tem como você... tem alguns autores até que falam o seguinte: depois que houve uma... Por exemplo, você tem um município, né? Por que o município se divide? Porque tem uma região lá que é muito pouco assistida pelo município. Aí, quando o cara tem a chance de se dividir, eles vamos nos dividir. Aí se criou aquela região que não era muito assistida, ela começa a ser assistida. Por quê? Porque vai receber FPM, e vai ter suas próprias receitas. Mas aí ela, durante algum período, elas crescem, né? Mas aí ela chega no seu nível ótimo, no nível máximo que ela pode ir, não pode ir mais do que aquilo. Então, o que acontece? O próprio ministro da Economia, o Guedes, no início, ele propôs aí uma junção de municípios, né? Porque é muito ineficiente você ter uma gama tão grande de municípios, né? Em que você não é uma coisa eficiente. Né? Então, o ideal seria juntar os municípios de acordo com o tamanho mínimo. O nosso trabalho, que a gente fez, deu 39 mil, quase 40 mil pessoas. O município acima de 40 mil pessoas, ele já teria um mínimo de condições de ter alguma escala. Né? Outra questão que é relevante, que não é muito discutido, mas já está sendo feito, são os consórcios, né, intermunicipais. Hoje é uma coisa que também pode ser estudada. Né? O Banco do Brasil acho que ajuda nisso. Então, os municípios, eles, para aumentar o tamanho, não precisa necessariamente eles se juntarem, né? Mas eles podem fazer consórcios. Né? 3, 4 municípios se juntam, tem uma população maior, aí é possível fazer um hospital, um ambulatório, coisa do tipo, entendeu? Então, tem saídas, né? Mas o problema é que existe muita burocracia, né? Muita limitação para crescer, né? Por parte do próprio Estado. Né? Tá certo? Não sei se eu respondi sua pergunta, ou foi isso aí que você perguntou? Não, beleza, é isso mesmo. Quando você junta aí, né, 2 municípios, né, em um, né, você diminui a estrutura de custos, né? Porque cada município Exatamente. tem que ter uma Câmara lá, municipal, que tem Exatamente. prefeito, Bem vereadores, lembrado. né? É por isso que os caras não querem juntar, né? Vão perder a boquinha, né? Exatamente. Então, Pessoal, é isso alguém mesmo. quer fazer alguma pergunta, colocação, complementação, compartilhar alguma informação, né? Na área aí de atuação de vocês, com relação a essa questão federalista, de repartição de recursos, né? Uma notícia boa que eu tenho aí para os alunos é o seguinte, que o censo vai sair, acho que ano que vem, né? Salvo me engano. Talvez saia no ano que vem. Aí dá para fazer vários trabalhos, né? Com essa questão federativa e como é que está o desenvolvimento da cidade e tal, em vários. E aí a questão da monografia, vocês fazerem uma pergunta, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta para o Celção: qual o tamanho ótimo dos municípios? Você tem que ter uma pergunta direta, né? Qual, por exemplo, como é que, por exemplo, você pode perguntar sobre essa questão de desigualdade, né? De municípios. Existe maior ou menor desigualdade em municípios médios, grandes, pequenos, pobreza. Existe uma série de trabalhos que vocês podem trabalhar por linha, né? Por linha, né? Você pode trabalhar por até 5 mil habitantes. Você quer pegar os municípios menores ou os maiores, sei lá, o do meio. Né? Então, você pode trabalhar de várias maneiras, né? Pode, assim, ver a questão de eficiência, fazendo ideia, né? qual é o tamanho dos municípios, né, que fazem a melhor gestão dos recursos, olhando para a provisão, né, final aí dos recursos públicos.
Exatamente. Mas alguém quer perguntar aí alguma coisa, pessoal? Estão aí muito tímidos aí. Vamos lá, Cecília. Cadê a Cecília? Cecília não está aí, não tá. Cecília, vai lá, Cecília. Aperta o Tito aí. Ô, professor, eu tinha certeza que você ia me colocar numa saia justa para falar. Esse Celso não é fácil, né? Aperta o Tito, não alivia ele. Isso aí. Eu gostei muito da apresentação. Agora, nesses últimos slides, tiveram várias informações que eu não conhecia. Eu andei lendo uns artigos por conta da dissertação, né, sobre federalismo, e estou ansiosa aí para sair esses dados do censo, que vai dar para fazer bastante coisa legal mesmo, né? Nossa, sim, com certeza. Não, essa base de dados aí, quando sair, vocês têm que pegar e sair na frente, né, publicando, né? Tem muita informação, né? Aí você pode trabalhar por região, né? Você pode, de repente, fazer por um estado, dependendo da pergunta que você vai fazer, né? O que você vai estar querendo analisar, mas pode andar por faixa de população, por região, por estado, entendeu? Agora você tem que fazer uma pergunta, né? Eu vou aproveitar e vou, então, te fazer uma pergunta, que você falou sobre a questão da escala, e aí eu queria saber sobre os tamanhos, né, dos municípios, eu queria saber como você acha que se relaciona a questão do tamanho do município e da eficiência de escala que a gente vê na análise envoltória de dados. Se você acha que se a gente fizer, né, uma análise assim entre municípios muito pequenininhos e municípios grandes, como que vai ficar esse comportamento da eficiência de escala? Não, eu acho fantástico. O Sansão também manja muito disso aí, né? Quando você usa o sistema DEA, né? Então você, na verdade, você não se preocupa muito com o tamanho, né? Você pode colocar municípios de vários tamanhos, né? Porque ele tem uma forma flexível, né? Não precisa ter uma forma funcional, né? Tipo uma função Cobb-Douglas, isso e aquilo, né? Ele tem uma forma flexível e você pode analisar, por exemplo, a eficiência de municípios e botar um adame por população, né? Por exemplo, vamos supor que você pegue aí um estado, né? Pega lá o estado do Mato Grosso, aí tem municípios grandes, pequenos e tal, né? Qualquer estado, ou então o Brasil inteiro, mas vamos pensar Mato Grosso. Então, você vai ter municípios pequenos, médios e grandes, concorda? Aí você faz uma análise de eficiência, né? Aí vai ver quais são os input, output e tal, aí você vai sair os scores de eficiência, aí você pega essa variável dependente, uma vez que você tem um score das variáveis de cada município, quem é mais e menos eficiente, aí você bota várias outras variáveis do lado direito, né? E uma das variáveis que você pode colocar é um adame de tamanho de município. Por exemplo, o que é um adame? Né? Você pega assim, se for você fazer durante... para cada município que tem até 1.000 habitantes é 1, o restante é 0. Para cada município entre 1.000 e 2.000 é 1, o restante é 0, e assim por diante. Aí você vai ver se o tamanho do município importa, né? Mas aí você pode colocar outras coisas, né? Além disso, né? Outras questões relevantes, por exemplo, será que o FNE, os fundos de participação, contribui para alguma coisa de participação de estado ou de município, contribui para aumentar a eficiência? Aí você pergunta, entendeu? Aí você vai pensando que para isso você também é interessante você olhar a literatura sobre isso e ver como é que os caras estão fazendo as coisas, né? Então você acrescenta algo diferente, né? Por exemplo, se ninguém fez tamanho de município afetando a eficiência, então não foi para aquele estado, ou então testar se por exemplo, subsídio ou se fundos constitucionais afetam a eficiência, capital humano, né? Aí tem uma série de coisas a depender do que você quer saber, né? Você quer saber, por exemplo, uma política pública, por exemplo, foi feita uma política pública, isso é legal, uma política pública para minimizar a pobreza e a desigualdade. Isso aí afeta a eficiência? Então, você pode fazer perguntas desse tipo, né? Agora, você tem sempre que fazer a pergunta com base nos dados.
Como é que eu faço normalmente? Primeiro eu olho os dados que eu tenho, depois eu formulo a questão em cima dos dados. Porque às vezes você começa a investir, a fazer a monografia, aí chega lá, porra, eu não tenho esses dados. Aí você perdeu todo o seu tempo, né? Então você tem que ter o tema, a pergunta, certo? Aí você vai olhar a literatura. Aí, na literatura, nas revistas que você for ver, você vai saber quais são as variáveis que você tem. Então, se você quer... vou falar... Quer saber se essa política pública que eu falei aqui... se você não tiver ela, acabou, né? Então, você tem que olhar também... O mais difícil e importante é o seguinte, você fazer a pergunta. Mas você só pode fazer a pergunta se você ler a literatura. Primeiro, você tem uma ideia. Você quer falar sobre fadaria fiscal, certo? O que é que você faz? Você não tem uma ideia precisa do que vai fazer. Lá, então, que seja na área de ideia, né? Mas você vai ler os artigos sobre isso. Aí, quando você montar a literatura, as ideias vão aparecer, você vai amadurecer, as ideias vão surgir na sua cabeça. Que ideia! Eureka! Tive uma ideia genial. Aí vou lá. Sim. Obrigada aí pela resposta, professor. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, você tem que olhar também se tem os dados, porque tem muito aluno que chega e vai fazer isso aqui. Faz uma pós, escreve um cara de coisa, quando chega lá não tem os dados, ele está ferrado. Então, você tem que andar, vocês têm que andar passo a passo, de mãozinha dada com o orientador. O orientador com mãozinha dada, sempre ali conversando, trocando figurinha, entendeu? É por aí, né? Beleza. Mas muito obrigado aí pela intervenção, pela pergunta, que foi muito boa. Tito, o tamanho do município, quando você falou que ele entra como dama, seria por faixas de população? Não, pode ser por faixa de população, né? Porque aí a gente poderia ver aí. É porque o IBGE, acho que ele já define, tá? Assim, até 1.000, de 1.000 a 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000. Eu acho que assim, o Marcos Mendes também devia assim. Então, você faz uma divisão com base na literatura para não questionar, né? Então, por exemplo, você pode fazer isso, né? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Ninguém quer perguntar, não? Quer não, Márcio? Rogério? Estou falando dos alunos aqui que eu conheço, né? Mas não? Ninguém aí, não? Não, professor. Tá me ouvindo? Então, Celso. Opa, vai lá, Alexandre. Manda ver, Alexandre. Parabéns, Tito. Obrigado, meu amigo. Parabéns, Tito, aí pela sua apresentação. Eu confesso que depois da sua apresentação, viu, Tito? Eu estou revendo aí alguns conceitos. Eu acreditei muito nesse tal do Guedes aí, mais Brasília, menos Brasil, menos Brasília, mais Brasil. E vendo aí o que você colocou aí no arcabouço teórico das vantagens dessa centralização, não me parece que isso seja uma coisa muito fácil de ser feita, até por essa heterogeneidade aí do Brasil, dos municípios. Sim. Eu queria te perguntar o que você acha desse mais Brasil, menos Brasília. É isso mesmo? Isso é realmente um problema? E isso está ocorrendo, está sendo feito? E quais as dificuldades de promover aí uma descentralização? Queria que você fizesse aí a sua visão aí sobre o Brasil. O problema é o modelo, a estrutura, né? Ou o problema, a nossa estrutura está correta, o problema somos nós mesmos, né? Qualquer estrutura que coloca aí não vai funcionar. Então, eu gostaria de escutar aí um pouco da sua percepção de como é que nós estamos indo, tá, Tito? Valeu, assim, Celso. Obrigado. Se a gente olhar olhar alguns indicadores, né? Por exemplo, o tamanho do Estado, né? Que a gente pode medir pelo... Você pegar a receita total, União, Estados e Municípios, divide pelo PIB, e aí você bota numa linha, né? Aí vai ver se está aumentando, né? O tamanho do Estado, né? É uma tendência mundial essa questão. De um modo geral, existe uma tendência a aumentar o tamanho do Estado. Tem uma lei lá esqueci a cara, uma lei lá do final do século XIX que o cara fala alguma coisa dessa lei que eu não lembro direito, né? Mas assim, eu acho que está havendo uma mudança forte, né? No Brasil e no mundo, né? Por exemplo, com relação, uma coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte, que a gente tem que ver que é o seguinte, que antigamente, lá nos primórdios, o setor mais importante era da agricultura, depois veio a indústria e agora os serviços, né?
Então, o que a gente está vendo hoje é que, embora do Brasil seja um país realmente forte no agronegócio, mas, de um modo geral, nos países, o setor que está se desenvolvendo muito é o setor de serviços, né? Então, é isso que está dando mais emprego, né? Não tanto renda, mais emprego, tirando a parte dos serviços bancários, né, das instituições financeiras, que é muito forte. Se você tirar essa parte aí, então o setor de serviços é um setor que é o que está vingando, né, cara? Que os outros estão reduzindo, eles estavam crescendo. Só que tem um problema aí que é o seguinte: o problema é que o setor de serviços é um setor que ele não gera, ele não garante um crescimento muito forte e grande, né? Isso está acontecendo em várias economias do mundo, na Inglaterra, Estados Unidos, quando o país fica muito maduro, né? Aí o setor de serviço aumenta muito, aí você perde você perde a taxa de crescimento, né? Mas no Brasil, eu vejo que no Brasil a gente tem uma coisa que poucos países têm, que é o seguinte: eu sempre faço a seguinte pergunta: imagine que a China, os chineses, que a renda dos chineses e dos indianos aumente 10%. Cara, não vai ter vaca, porco, galinha suficiente. Então, o Brasil, hoje, eu acho que ele está disputando com os Estados Unidos daqui a uns 20, 30 anos, quem vai ser o cara que vai ser o player principal, né? Tem os países como a Austrália, né? Mas eu acho que essa questão para o Brasil é uma questão relevante, a questão de investir no agronegócio, né? Que é um nicho muito bom, que o Brasil está despontando, inclusive importando tecnologia e também desenvolvendo tecnologia via Embrapa, né? Então, hoje, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante estudar é o seguinte: você estudar, em vez de economia no todo, estudar por setor, né? Estudar o setor de serviços, o setor de agropecuário e o setor da indústria. Então, a indústria está minguando porque simplesmente não tem como sobreviver, é um processo já que está acontecendo no mundo inteiro, né? Até a China mesmo está diminuindo, né? Mas voltando aqui ao seu ponto, eu acho que está existindo no Brasil hoje menos Brasília e mais Brasil, né? Só que isso aí não aparece na mídia, porque eu acho que está sendo muita coisa boa sendo feita, né? Que está sendo escondido na mídia. E o governo, como também só propaga pelas redes sociais, nem sempre bem divulgado isso aí, né? Então, eu acho que eu vejo o Brasil com um certo otimismo, né? Agora é difícil você sair dessa, porque os caras são a armadilha, que eles chamam de armadilha do não crescimento, alguma coisa assim, né? Então, são poucos países hoje que estão, só os países que são mais pobres é que têm alguma coisa mais a explorar, que não vão cair nessa armadilha. Mas as principais nações do mundo já estão todos mais ou menos convencidos de que as próximas décadas serão de baixo crescimento, né? Agora, o Brasil tem outra vantagem, que o Brasil é um país que é muito diversificado, né? Tanto na agricultura como no setor de serviços, né? O Brasil, a gente mete muito pau no Brasil, mas, por exemplo, o sistema financeiro do brasileiro é um dos melhores do mundo, é top, né? O sistema financeiro nosso é muito mais desenvolvido que o americano, né? Quando eu vejo lá, você faz, você vai sacar alguma coisa no banco americano, tem que ter cheque ainda, nego escreve, faz com cheque, cara, o negócio. Então, assim, o sistema financeiro nacional é muito bom, cara. O problema do Brasil a pobreza já reduziu significativamente, né? Você agora gerar empregos também, né? Porque o que acontece é que está havendo uma mudança também muito forte nessa questão do nível de ocupação, né? Então, por exemplo, muitas profissões vão acabar simplesmente. Então, o cara que vai estudar, fazer uma faculdade, ele tem que ficar de olho. Por exemplo, tudo que a máquina puder fazer, ela vai substituir. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na área de direito, mais de 80% dos processos americanos é feito pelo programa computacional. Então, apenas uma pequena porção, aí vai os mais complicados, complexos, vai ser feito pelos advogados, né? Então, isso vai acontecer com a medicina, vai acontecer tudo isso, com
com direito e muitas outras profissões. Então, o que está em voga hoje é você entretenimento, por exemplo, né? Uma coisa que dá esse setor, né? Entretenimento também, setor de serviço, na área de tecnologia de comunicação, de informação, né? Isso aí também tudo. Então, vão surgir novas profissões, novos nichos, né? Então, eu acho que o mundo está passando por uma transformação muito grande, né? Também, né? Muito forte. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos. Porque o que está acontecendo é o seguinte, se vocês se lembrarem bem, para haver uma mudança, antigamente levava 100 anos para o cara mudar alguma coisa. E hoje em dia, a cada 5 anos, diariamente, são emitidos não sei quantos milhões de novas mensagens, novas informações. Então, por exemplo, as crises. Antigamente demoravam mais, agora vai tender a ser mais curtas, né? Então, porque a velocidade de crescimento das novas tecnologias, o negócio tem que não acompanha, né? Então, isso está tendo uma mudança muito grande, né? Na questão não só de emprego, mas de costumes e tal. Então, por exemplo, em pouco tempo, eu acredito que daqui a 20 anos, os caras vão estar... Você tem um problema no fígado, se o cara chega lá e gera bota um fígado no lugar. Então, o nego vai viver 120 anos. Fácil. E o que vai acontecer? Como é que vai funcionar acima da Previdência, por exemplo? E outra coisa, o cara vai ter que ficar se superando no mercado do trabalho, né? Isso aqui acabou, você tem que se renovar, né? Isso não é de fácil, não. Né? O cara já está mais velho. Você vê aqui, eu dei pau aqui no início aqui da apresentação. Então, o cara ficando mais velho, o negócio... Então, vai ser um mundo bem mais duro e competitivo, né? Para os nossos filhos e netos, eu acho. Viu? Tito, para a gente finalizar, vou deixar o Márcio fazer aí a colocação dele, a pergunta, o complemento. Beleza? Aí vai ser o último, né? Por causa do horário aí que a gente já está passando aí. Beleza? Vai lá, Márcio. Obrigado aí pela participação aí. Boa noite. Eu estava raciocinando a sua última fala, inclusive, que acaba desembocando, a gente está numa atividade econômica boa e despontando, que é a armadilha da renda média, né? Isso aí, eu temei, essa armadilha da renda média. Esqueci. Isso aí. Exatamente. E aí a gente cai na nossa velha história, né? 40% das crianças até 12 anos não sabem ler. Como que a gente vai escapar? Não chega na armadilha da renda média. Esse é o problema. Né? Eu queria só fazer um complemento depois de que o Márcio terminar a fala dele. Sim. Então, assim, esse aqui é só um complemento do assunto final aí, né? Mas muito boa a sua colocação. Seria uma salvação para os municípios pequenos, os consórcios, ou eles estão gerando muito problema? Você tem alguma notícia disso? Não, assim, a notícia que eu tenho um aluno que foi me orientando, o Grayson, ele já fez doutorado já e trabalha no Banco do Brasil, então ele trabalha com isso, né? E ele tem me falado que está havendo esse processo de consórcio entre municípios, né? E ele está tendo algum incentivo por parte do Banco do Brasil, isso é que eu sei, né? Mas não tenho assim, maiores detalhes. Agora, é uma tendência que pode... Não sei se acho que ainda não está muito expandido, não, né? Mas, assim, é aquela história que a gente viu no federalismo. São as novas experiências que surgem em algum lugar, que aí depois o pessoal vai copiando, né? Eu falei lá do lixo reciclável, negócio de coisa do tipo, né? Então, a tendência é os caras tentarem se reinventar, né? Porque para sobreviver também, né? Eu acho uma saída interessante, né? É um negócio bom para estudar, um bom trabalho para fazer isso aí. Fazer uma complementação. Só de saber que o Banco do Brasil está incentivando já é uma alegria, já. Porque senão... Obrigado. Valeu, Márcio. A gente que agradece. Obrigado, eu queria só fazer uma complementação à fala do Márcio aí, que você imagine, Márcio, as escolas públicas ficaram mais de 2 anos paralisadas com atividades online. Só que se você pegar o perfil das crianças que estudam nas escolas públicas,
são perfis de crianças sem estrutura familiar, sem condições socioeconômicas para fazer um estudo virtual ou mesmo um estudo domiciliar, porque o pai e a mãe não têm condições de dar aquela assistência para a criança estudar. Então, você imagina uma criança que fez a primeira série e ficou mais de 2 anos em casa, parada, e agora ela está voltando para a terceira série, e a criança, sabe, assim, olha o estrago, olha o tamanho do rombo, né, que a gente vai ter que enfrentar, né? É só uma complementação, né? Quer dizer, agravou ainda mais, né, a situação. Agravou mais, com certeza. Mas é isso. Ô Tito, eu vou finalizar, né? Já está tarde aí, o pessoal. Agradeço aí pela agradecer imensamente, né? Aí o Tito, o tempo dele, né? Para preparar aí essa apresentaçãozinha. É um tema bastante relevante que se encaixa muito, né, ao nosso programa. E também, assim, aproveitando aqui aos colegas, né, e dizer que o Tito tá chegando agora, né, para agregar aí ao programa, né, o mais novo professor, né, que infelizmente vocês não terão aí a oportunidade, né, de fazer disciplina com ele, nem ser orientado, né, mas pelo menos estão conhecendo ele, e se quiserem trocar ideias, né, Tito? Conversar, fazer perguntas. À disposição. Né? O Tito está aí à disposição. É isso, então, pessoal. Obrigado, Tito. Se você quiser finalizar aí, né? Tá com a palavra mais uma vez final aí. Agradecer a vocês pelo convite. É uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui vendo meus colegas aí, ver os alunos aí interessados aí, os que estão pelo menos aí acho que agradeço muito aí, muito bom essa participação. Agora a gente tem que complementar isso aí no boteco, ali no... marcar isso mais vezes. Né? Como é que é o nome lá? Para atualizar as conversas. Tem que marcar uma cerveja gelada aí. É verdade, Tito. Por exemplo, o Márcio, eu só conheço ele virtualmente. Eu nem sei se ele é de verdade, se é uma inteligência artificial aí, um robô. Né? Mas a gente, eu falo até que sóbrio a gente identifica os problemas. Com uma cerveja a gente resolve. Não, a gente vai resolver os problemas do mundo. Mas se não resolver também não tem problema, já está no lucro também. Beleza, então, pessoal. Muitíssimo obrigado. Valeu, Alexandre. Obrigado aí. Um abração aí, galera. Obrigado, Rogério. Obrigado, Cecília. Valeu, professor. Obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada. Valeu, Tito. Seja bem-vindo. Obrigado aí, galera. Satisfação inexorável em revê-los. Valeu, obrigado, gente. Grande abraço aí.